Coração e alma. Uma perspectiva cristã da psicologia. De William O'Neill. Capítulo 1. Psicologia e cristianismo. Muitas pessoas procuram um psicólogo em algum momento da vida. Durante a infância tiveram de fazer um teste psicológico, talvez na escola. Quem sabe mais tarde durante um exame médico para o serviço militar ou ao se candidatarem para um determinado emprego. Há também pessoas que tiveram contato com um psicólogo no emprego ou que se trataram com um psicólogo clínico por causa de problemas psicológicos. Mas em todos esses casos tratava-se apenas de psicologia aplicada. Há também muitos psicólogos que se dedicam à pesquisa científica. Normalmente, o público não tem consciência do trabalho deles. Esses psicólogos estudam materiais como emoções e percepção dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, processos de aprendizagem e criatividade, além de transtornos mentais, inteligência e instintos. A partir desses exemplos, podemos ver que os psicólogos estão envolvidos com uma gama muito grande de problemas e é bastante difícil explicar o que precisamente esses problemas têm em comum. Talvez eu devesse colocar a questão da seguinte forma: em todas essas áreas, o que poderíamos identificar como o aspecto psicológico? Todos os problemas e áreas estudados pela psicologia têm algo em comum, ou seja, todos dizem respeito a fenômenos que não se encontram relacionados com coisas inanimadas ou com plantas. Os fenômenos em questão são muito característicos dos seres humanos e até certo ponto também dos animais. Voltarei a essa questão mais tarde. Neste ponto, é importante notarmos que muitos fenômenos psicológicos ocorrem apenas em seres humanos. E dessa forma, a psicologia seria a ciência que estuda o ser humano. Podemos chamá-la de ciência do homem por excelência. Entretanto, existem outras ciências, como a sociologia e a linguística, que também se qualificam como ciências do homem. Apesar disso, uma análise mais profunda mostra que a psicologia parece ocupar um lugar central entre as ciências. A psicologia diz respeito à sociologia, porque a sociologia trata de como o indivíduo se comporta em grupo. A psicologia diz respeito à linguística, porque esta procura descobrir como as pessoas aprendem as linguagens e fazem uso delas. A psicologia diz respeito à economia, porque a economia tenta entender, por exemplo, os padrões de comportamento do consumidor e assim por diante. 1.1 O que é psicologia? Vemos, portanto, que os psicólogos se preocupam com uma série de questões todas relacionadas ao ser humano, ou mais especificamente, a nossa vida interior, psíquica e espiritual, e também com o nosso comportamento externo, na medida em que ele é determinado por nossa vida interior. Esse comportamento externo dá-se em interação com o ambiente. Nessas duas frases, eu consegui dizer diversas coisas. Elas resumem quase tudo o que é importante mencionar até agora. A psicologia lida com o que se passa dentro de uma pessoa, bem como com o comportamento exterior dessa pessoa, concentrando-se no que tem origem na própria pessoa e na influência do ambiente sobre ela. Quando a psicologia é comparada com as outras ciências do homem que estudam certos aspectos da vida humana, parece destacar-se como uma ciência que coloca a questão da natureza do homem enquanto tal. Claro que isso seria muito pretensioso. Como poderíamos vir a entender algo tão importante como o ser mais profundo do homem?
Por mais de 100 anos, a psicologia constituiu-se como ciência experimental, ou seja, ela procurou obter conhecimento por meio de observações experimentais. Mas é realmente possível aprender algo sobre a natureza mais profunda do homem simplesmente olhando para o homem e o estudando e o escutando? Afinal de contas, é desta forma que se processam as observações e o experimento. Antigamente, muitas pessoas pensavam que tal coisa era possível e acreditavam que a ciência era um procedimento neutro e objetivo. Em outras palavras, uma atividade humana que não envolvia preconceitos de nenhuma espécie. Hoje, no entanto, sabemos melhor do que se trata. Percebemos que não existem atividades humanas de nenhuma espécie que sejam totalmente neutras e objetivas. O mesmo vale para o trabalho científico. Mais adiante, veremos que a própria psicologia comprova que todas as nossas observações carregam, de fato, as cores e os preconceitos de quem se dedica a elas. Trazemos dentro de nós um fundo de experiências, de reflexos, atitudes, ideias, hábitos e orientações e predisposições adquiridos. Geralmente, nós somos escassamente cientes deles, ou talvez nem estejamos cientes de forma alguma. Apesar disso, eles dão certa cor a todas as nossas observações em cada momento da vida. Comprovamos esse fato, inclusive, quando nos dedicamos a trabalhos científicos. E onde esses fatores atuam mais plenamente? Na ciência com que estudamos a nós próprios, a ciência cujo campo de investigação é o ser humano. Dessa forma, todo psicólogo, quando sai para trabalhar, leva consigo, em parte, inconscientemente, uma série de ideias preconcebidas sobre quem e o que quer e o que o ser humano realmente é. Essas ideias determinam como o psicólogo seleciona seus experimentos e influenciam as explicações dadas por ele sobre os dados produzidos pelos experimentos. Hoje, os cristãos que trabalham com psicologia defrontam-se com o problema de que os pesquisadores que desenvolveram essa ciência não eram cristãos. O fato de os pioneiros não serem cristãos não seria tão grave se tratasse de um campo como a engenharia mecânica ou a odontologia, mas estamos falando de uma ciência que desde o princípio tem se afirmado capaz de revelar-nos algo de grande importância sobre quem e o que o ser humano é. É verdade que os psicólogos atuais são um pouco mais modestos nesse ponto do que costumavam ser. No entanto, a essência continua a mesma. Os fundadores e os primeiros praticantes da psicologia experimental tinham uma coisa em comum. Todos eles viam o homem como o centro do universo, ou pelo menos de sua vida terrena, e consideravam qualquer relação que ele pudesse ter com o Criador como algo que estava além da esfera de operações do homem. Para o cristão, é claro, isso significava que os psicólogos haviam excluído, a priori, aquilo que era mais essencial ao homem. Portanto, podemos concluir que muitas das coisas que tais psicólogos descobriram sobre o homem, ainda que fossem bastante interessantes, eram, na melhor das hipóteses, apenas meias verdades, uma vez que partiam de uma concepção equivocada do homem. Apenas por esse motivo, não basta para aqueles cristãos que decidiram trabalhar com a psicologia orar para que Deus os preserve de tais influências. Não seria possível, dessa forma, atingir-se uma abordagem verdadeiramente crítica para a disciplina. O que eles realmente precisam é de uma psicologia radicalmente cristã, que seja construída de novo a partir do zero, desde os fundamentos. Tal psicologia cristã partiria da palavra revelada de Deus, essa revelação divina que está contida na Bíblia. Não nos dá apenas a verdade mais elevada acerca de Deus, mas também o
a maior verdade sobre o homem, sobre nós mesmos. E essa verdade é de tal natureza que nunca poderá ser alcançada por meios experimentais, só poderá ser obtida por meio da revelação divina. Essa verdade mais profunda revela a verdadeira natureza do homem para nós. Em linguagem bíblica, revela o coração do homem. Posteriormente, trataremos do sentido da palavra coração na Bíblia. Neste ponto, preciso apenas dizer que não se trata só da estrutura muscular vazia que se encontra em nossa cavidade torácica e que é responsável por bombear o sangue. Na Bíblia, o coração deve ser entendido como a profundidade mais íntima do homem, o ponto central ou fundamental em que tudo aquilo que é humano conclui e encontra unidade. Conflui e encontra unidade. Mas não é isso apenas. Devemos reconhecer também que é no coração que o homem está essencialmente relacionado com uma realidade maior. O homem é um ser temporal, terreno, mas ao mesmo tempo ele é um ser destinado à eternidade. O homem está no limite entre o tempo e a eternidade. E é ali que ele se encontra relacionado com um mundo maior, eterno e invisível. Para o cristão, esse mundo mais elevado é o mundo celestial de Deus. Para o descrente, aquele que não é cristão, e às vezes, infelizmente para alguns cristãos também, é o mundo dos ídolos, dos demônios, dos poderes das trevas. 1.2 Existe uma psicologia cristã? Claro que este não é o primeiro livro a tratar da relação entre o cristianismo e a psicologia. Muitos cristãos antes de mim escreveram sobre o assunto. Dediquei-me a escrever este livro porque estou convencido de que as tentativas anteriores necessitavam de alguma correção. A maioria dos outros livros sobre o assunto é, de fato, crítica da ideia que glorifica a ciência como neutra e objetiva. A verdade é que simplesmente não existe tal ciência. No entanto, os cientistas que insistem na existência de tal ciência também afirmam que o verdadeiro conhecimento sobre o homem só pode ser adquirido por meio dela. Eles simplesmente rejeitam a ideia de que um livro religioso e, portanto, não científico, como a Bíblia, possa dizer algo relevante sobre a natureza do homem. Entretanto, há uma série de psicólogos cristãos que passaram para o extremo oposto, declarando que só a Bíblia diz algo de relevante a respeito do homem. A psicologia não tem nada a dizer nesse caso. A posição deles não está totalmente errada. Há algo de certo no que dizem. É verdade que sem a Bíblia a psicologia não poderia nos dar nenhuma informação real sobre a natureza humana. Em última análise, toda a verdade sobre o homem se volta para a Bíblia. No entanto, devemos lembrar que nem tudo o que podemos saber sobre o homem está registrado na Bíblia. O fato de não encontrarmos tudo nela é realmente reconfortante, pois significa que a curiosidade que temos nos fará ainda descobrir muitas coisas. Na verdade, qualquer investigador que esteja determinado a fundamentar seu trabalho na palavra de Deus vai achar que tem toda a oportunidade que poderia desejar para realizar estudos experimentais sistemáticos da vida emocional e intelectual do homem. E por isso, eu gostaria de afirmar claramente que há muito espaço para uma psicologia experimental fiel às Escrituras. Portanto, quando alguns dizem que a psicologia não pode fornecer-nos nenhum conhecimento verdadeiro sobre o homem, referem-se apenas à psicologia não cristã, mas uma pergunta deve ser levantada aqui. Por que a psicologia não cristã tem de ser caracterizada como tal, ou seja, sem outra qualificação? Para o cristão, a verdadeira psicologia só pode significar a psicologia cristã, isto é, uma psicologia fiel às Escrituras.
Tal psicologia, encontrando o seu ponto de partida na Bíblia, usa a luz fornecida pela Bíblia para adquirir mais conhecimento sobre o homem por meio de observação e experimentação. Outros escritores cristãos chegaram a outras ideias equivocadas. Por exemplo, alguns sustentavam a ideia de que a psicologia e a teologia pertenciam a campos distintos e que os dois campos não deviam misturar-se. Há algo que precisa ser dito sobre essa alegação. Psicologia e teologia são ciências especiais e, como tais, cada uma deve ter seu próprio campo de investigação, mas devemos ter cuidado aqui para não equipararmos a teologia com a Bíblia. A relação da psicologia com a teologia é apenas indireta, mas tem profunda relação com a Bíblia. Se não formos capazes de entender esse ponto, vamos cair de novo em um erro comum, o de supor que existe, por um lado, uma psicologia neutra e objetiva e que estuda o comportamento humano e, por outro, uma teologia preocupada com a vida espiritual do homem. Se levarmos esse pensamento um pouco mais adiante, teremos de dizer que buscamos o psicólogo clínico para obter ajuda emocional e o teólogo, pastor, para obter ajuda espiritual. Mas isso não é, de forma alguma, como as coisas são. O psicólogo cristão toma a Bíblia como ponto de partida da mesma forma que o teólogo cristão. O primeiro passo do psicólogo cristão é considerar o homem como uma criatura de Deus, da mesma maneira que o teólogo cristão o faz. Além disso, o psicólogo cristão vê o homem como uma unidade indissolúvel, uma unidade que não pode ser dividida de forma que fique um pedaço para o pastor e o outro para o psicólogo. No capítulo 6, veremos que o cuidado pastoral e a psicologia entraram em uma aliança fecunda no que diz respeito ao aconselhamento cristão. Essa história de aliança é música para os ouvidos de alguns escritores cristãos que desejam ver uma integração ou fusão da psicologia com a teologia. Mas não é isso que estou propondo. Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a psicologia e a teologia, como ciências especiais distintas, devem permanecer separadas. Em segundo lugar, esses autores são muito apressados em pressupor a verdade da psicologia que se pratica hoje e que não é cristã. O que estamos procurando não é uma mistura de psicologia atual com a teologia, e sim aquilo que poderíamos chamar de uma conversão da psicologia à escritura. Em outras palavras, a psicologia atual precisa ser convertida, ou seja, virada de maneira radical, quer dizer, até as suas raízes. Radix é o termo latino para raiz. Seu edifício deve ser desmontado, tijolo por tijolo, e em seguida cada tijolo deve ser analisado individualmente para ver se é útil ou não. Alguns tijolos terão de ser jogados fora, enquanto outros serão reaproveitados depois que voltarem para o forno. Além disso, novos tijolos serão necessários, e será de suma importância constatar que todo o edifício a que chamamos psicologia terá de ser erguido sobre novos alicerces. Do que eu disse logo acima, poderíamos inferir que a próxima coisa a afirmar será que o novo alicerce necessário é a Bíblia. Tal afirmação necessita de alguns esclarecimentos. O fato é que não se pode fundamentar a psicologia unicamente na Bíblia. Já foi dito inúmeras vezes que a Bíblia não é simplesmente um manual de ciências, tampouco é um livro de psicologia. No entanto, existem alguns autores que escreveram livros sobre o que
eles chamam de psicologia bíblica, mas tal coisa tomada literalmente não existe. Na verdade, esses escritores estavam aludindo a um conjunto de considerações bíblicas sobre o homem. Mas o que um conjunto assim nos proporciona é, no máximo, uma série de conhecimentos práticos sobre a vida humana, ou quais, embora extremamente importantes, não valem, os quais, embora extremamente importantes, não valem como psicologia. Na melhor das hipóteses, poderíamos dizer que esses conhecimentos pertencem aos fundamentos da psicologia, mas tais fundamentos deveriam também proporcionar respostas para perguntas como: o que é ciência? Estritamente falando, o que é o psíquico? Como se obtém dados experimentais sobre o psíquico? Como o psíquico está relacionado com outros aspectos do homem? Essas questões não são tratadas diretamente na Bíblia e, portanto, o que devemos tentar fazer é respondê-las ao Espírito e à luz das Escrituras. Quando procedemos de tal forma, as respostas a que chegamos não são bíblicas pelo fato de não terem sido simplesmente tiradas da Bíblia. No entanto, podemos afirmar que elas são fiéis à Bíblia, ou seja, fiéis à forma pela qual a Bíblia em geral se expressa. Além disso, elas são fiéis à instrução universal dada por toda a Sagrada Escritura. De fato, todos nós temos algo de psicólogo dentro de nós. Temos algum conhecimento sobre pessoas e todo dia formamos teorias, opiniões sobre os motivos por trás do comportamento dos outros. Julgamos o que motiva as pessoas, mas um bom psicólogo é alguém que, em virtude de sua formação, é capaz de transformar essas opiniões em teorias de forma crítica e sistemática. Feito isso, passa a testar tais teorias e então partirá de princípios que são verdadeiros das Escrituras e, procedendo dessa forma, será um bom psicólogo em todos os aspectos. No entanto, devemos sempre ter em mente que o psicólogo cristão nunca é perfeito. Todavia, mesmo a psicologia cristã tem seus defeitos, visto que é realizada por seres humanos falíveis. Vemos, por exemplo, vemos como espelho, obscuramente. 1 Coríntios 13, 12. 1.3 A utilidade de uma psicologia cristã. Nesse ponto, poderíamos questionar se realmente existem cristãos aguardando o desenvolvimento de uma psicologia cristã. Tal psicologia seria verdadeiramente útil? Estou convencido de que a resposta seja sim. Caso contrário, eu não teria escrito este livro. Para começar, é sempre útil e bom estudar as obras maravilhosas de Deus na criação. Ainda mais quando falamos do homem, que é a obra-prima de Deus. A boa psicologia, aquela que eu entendo como, por um lado, fiel às Escrituras e, por outro, crítica e sistemática, ensina-nos muito sobre o homem e, portanto, também sobre nós mesmos. E assim, quem estuda a psicologia cristã passa a conhecer melhor a si próprio, o que é sempre positivo. Tal conhecimento se torna ainda mais útil quando aplicado na prática. Isso é o que acontece no aconselhamento cristão. Vulgarmente chamam-se isso de psicoterapia, mas na igreja é conhecido como cuidado pastoral. Os dois não são exatamente a mesma coisa. A maioria dos estudantes de psicologia interessa-se pela psicologia clínica. Da mesma forma, os cristãos terão grande interesse nas implicações de uma psicologia cristã para o aconselhamento. Por um lado, parece haver um número cada vez maior de pessoas no mundo ocidental que precisa de ajuda psicoespiritual. Por outro lado, o número de abordagens não cristãs ou mesmo anticristãs a psicoterapia vem aumentado rapidamente. Muitos cristãos, sentindo-se sobrecarregados
por problemas mentais exageram o particular, mas não conseguem ter uma concepção geral do problema. Muitos cristãos, sentindo-se sobrecarregados por problemas mentais, enxergam o particular, mas não conseguem ter uma concepção geral do problema. Na luta que travam, sentem-se entregues aos pagãos e, em muitos casos, não têm outra escolha. Precisam urgentemente de conselheiros cristãos que ainda não foram afetados e marcados por psicoterapias mundanas, conselheiros que não estejam confusos quanto ao papel que a fé deve desempenhar no processo de aconselhamento, conselheiros munidos de conhecimento profundo e íntimo da Bíblia e de uma psicologia cristã e que sabem muito bem como usar esse conhecimento no aconselhamento prático. Para atingir esse propósito, será preciso eliminar primeiramente uma série de escombros. Os conselheiros profissionais não são os únicos que precisam de uma nova reflexão sobre essas questões. As pessoas comuns precisam disso, independentemente de terem ou não entrado em contato com os conselheiros. E este livro destina-se também às pessoas comuns. Mas há uma coisa que devo acrescentar a esse ponto. Este livro não trata apenas do aconselhamento, mas da psicologia cristã em geral. Na verdade, a nossa reflexão tem de começar pela psicologia cristã em geral. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que é bastante positivo descobrirmos mais sobre nós mesmos. Em segundo lugar, precisamos começar pela psicologia cristã, porque só poderemos avançar na construção de uma ciência do aconselhamento cristão se primeiro entendermos algo do que uma psicologia cristã em geral poderia ser. Talvez esse ponto deva ser expresso de forma diferente. Este livro nem sequer trata da psicologia no sentido de determinado campo de estudo. Em vez disso, trata daquilo que é estudado no campo de investigação, a que chamamos psicologia. Trata do homem, isto é, de você e de mim, ou talvez seja mais correto dizer que trata daquilo que se passa dentro de um ser humano e como isso determina o comportamento dele. Se quiser, ele trata da vida mental do homem, de sua alma ou sua mente, ou de qualquer outra coisa pela qual gostaríamos de chamá-la. Tudo isso são apenas palavras e, claro, significando uma coisa para alguém e algo completamente diferente para outro. Portanto, no devido tempo teremos de considerar criticamente todas essas palavras, mas por enquanto prefiro ficar com uma descrição um tanto vaga e dizer que o livro trata do que se passa dentro de uma pessoa. A Bíblia, como forma escrita da revelação de Deus, concentra um forte raio de luz sobre o homem e ilumina a nossa existência humana. Se não tivéssemos esse raio de luz, não chegaríamos a lugar algum e tropeçaríamos no escuro. A luz tênue da psicologia secular não nos revela nada de essencial sobre o homem. Na melhor das hipóteses, a psicologia secular lança alguma luz sobre a superfície ou sobre os fenômenos periféricos. Em contrapartida, a Bíblia é um holofote que ilumina toda a nossa existência, mas para aprendermos os detalhes corretamente devemos utilizar uma lupa e investigar sempre iluminados pela luz da Bíblia. A psicologia cristã não trabalha com a luz de uma vela bruxuleante, mas com o auxílio de um holofote poderoso. Sob a luz esplêndida que a Bíblia lança sobre toda a criação, podemos fazer uso da lupa de experimentação científica para obter uma série de pormenores que não se revelam ao espectador acrítico.
A psicologia cristã faz uso dessa luz gloriosamente radiante da Escritura. Podemos compreendê-la como uma lupa que nos permite aprender inúmeros pormenores interessantes sobre nós mesmos, os quais de outra forma não conseguiríamos ver. Algumas vezes esses pormenores nos agradam, outras chocam-nos, mas devemos levar a sério todos eles. E assim aprenderemos mais sobre nós mesmos e os outros, e consequentemente descobriremos mais sobre a grandeza do nosso Criador. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Salmos 111, versículo 2. Na tua luz vemos a luz. Salmo 36, verso 9, parte B. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, versículo 14, parte A. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? 1 Coríntios 2, 11, parte A.